E vamos hoje fazer mais alguns exercícios, né? Mais alguns exemplos. Vou fazer 2 exemplos, né? E depois vou deixar um exercício para você fazer aí na sua casa. Então, nesse exemplo 1, né, projeto de uma fonte, eu quero que você projete uma fonte que converta de 127 volts a C, 60 Hz, ou seja, aqui eu estou dando todos os indícios para você que eu tenho tensão alternada, né? Aqui a minha tensão ela é alternada. E eu quero que você, essa fonte, coloque na saída de 0 a 30 volts com uma corrente máxima de 1,5 A. Utilize o retificador em ponte. Bom, aqui a gente já vê que existe uma diferença em relação ao que nós estávamos praticando até então. Porque já não é mais uma fonte de 30 volts, uma fonte de 9 volts, uma fonte de 15 volts. Ela é de 0 a alguma coisa. Então isso indica que ela é uma fonte variável. Eu tenho que ter lá um potenciômetro onde eu vou mexer nesse potenciômetro e vou poder regular de 0 até 30 volts. Bem, nesse caso, né, o que vai mudar para nós o regulador de tensão que eu vou utilizar vai ter que ser um regulador de tensão ajustável, variável. Tá? Então, vai ser na terceira etapa da minha fonte que eu vou me preocupar com isso. A parte do transformador, do retificador, aí, da filtragem, né? Aliás, na quarta etapa, né, que eu vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar só no regulador de tensão. Então, para o transformador, retificador e filtro, permanece a mesma coisa no regulador que nós vamos cuidar disso. Dá para a gente ver então já no desenho. Então, tem que fazer o desenho. Está aqui o desenho de 0 a 30, 1,5, retificador em ponte. Então, eu vou ter lá um transformador. Vou colocar um retificador em ponte. Coloquei o capacitor de filtragem. Aqui eu já tenho tensão contínua. Agora, para poder fazer esse ajuste de 0 a 30, eu preciso de um regulador variável. O regulador variável é o LM317. E ele traz com ele, além dos 2 capacitores de estabilização, né, ele traz também aqui os 2 capacitores, que eu coloquei em azul, e também ele traz um resistor e um potenciômetro. Esse aqui é o símbolo de potenciômetro, onde através desse potenciômetro que eu vou mexer para poder ajustar de 0 até 30 volts. Legal? Bom, então vamos para dimensionar essa fonte, tá? Não vai mudar muito do que nós fizemos no outro, apenas na hora do LM317 tem as suas diferenças, até porque acrescentamos 2 componentes. Então vamos lá. Especificação do transformador, né? Na especificação do transformador, o que nós temos? Eu tenho que voltar aqui, né? E especificar esse primeiro elemento da minha fonte, que é justamente o trafo. Então, no transformador, nós vamos especificar a tensão, sua tensão e a sua corrente. Então, a tensão do transformador, ela vai ser, pela fórmula aqui, né, maior ou igual à tensão contínua mais a tensão do diodo dividido por raiz de 2. Bom, lembrando, né, que essa fonte é de 0 a 30 e o meu retificador ele é em ponte. Então, aqui eu vou utilizar, no lugar do VCC, 30 volts e da tensão do diodo 1,4. Por quê? Porque eu tenho a queda em 2 diodos conduzindo e 2 diodos abrindo. Então, isso tudo eu vou dividir por raiz de 2. Então, dividindo por raiz de 2, isso vai dar 22,20 volts. Né? 22,20 volts é a tensão do trafo. E a corrente do trafo? A corrente do trafo, nós vamos ter, ela tem que ser maior ou igual à corrente contínua de saída. Né? Então, tem que ser maior ou igual a 1,5 ampere. Porque é de 0 a 30, 1,5 volts, né? 1,5 ampere. Então, maior do que 1,5 ampere. Nesse caso, então, agora eu vou escolher quem? O meu transformador.
Então eu sei que ele tem que ser maior do que 22,20. Quem é o primeiro acima de 22,20? Ó, esse cara aqui, ele vai até 12. 6 mais 6 dá 12. Não dá para usar. Não passou os 22. Esse aqui, 9 mais 9 dá 18. Também não dá para usar. Esse aqui, 12 mais 12 dá 24. Opa, esse aqui dá para usar. Então, às vezes o pessoal tem bastante dúvida na escolha do transformador. Então tem que ser o primeiro que ultrapassa esse valor de tensão que eu utilizei. A questão é que eu tenho que somar, né? Porque se ele é 6 mais 6, na verdade ele é de 12. Então 12 não ultrapassou, 18 não ultrapassou, 24 ultrapassou. Então é esse que eu vou utilizar. Então aqui eu vou estar utilizando esse 12 mais 12, que é o transformador, o primeiro transformador que ultrapassou, certo? Eu posso usar esse 15 mais 15, 30 também ultrapassa. Funciona, só que você vai estar dando uma dose do remédio acima daquela que era necessário. Bem, e aí você pode ter algumas contraindicações, como por exemplo, tamanho e custo. Tá? Bom, e qual o transformador? Né, que eu vou escolher a corrente, ela vai ser eu vou escolher esse aqui, ó, de 1,5 ampere, tá? Então escolhi o trafo de 12 mais 12, né, para quê? Mas pensando em quem? Pensando não em 12 volts, né? Eu escolhi o 12 mais 12 porque ele é de 24 volts, né? Então como o 12 mais 12 ele é 24, então escolhi ele. Então ficou quem? O trafo escolhido é o trafo de 12 mais 12, 1,5 ampere. Tá? Então, especifiquei meu transformador. Né? Tá aqui, o trafo escolhido é um trafo de 24 volts. Né? Um trafo de 12 mais 12. Então, é importante saber que esse 12 mais 12 é 24, porque eu vou precisar dele para achar a tensão de pico do secundário, tanto para usar no diodo, quanto para usar também no capacitor. Então, vamos lá. Escolhi o trafo, beleza, certinho, seguimos em frente. Vou especificar agora o diodo. Então, vou achar a tensão de ruptura do diodo, né, e ela tem que ser maior ou igual à tensão de pico do secundário. Tá vendo? Apareceu aí a tensão de pico do secundário. Então, eu vou usar quem? Vou usar os 24, que é como eu estou utilizando ele. Então, 24 vezes raiz de 2, né, que é a tensão 24 é tensão eficaz, eu multiplico por raiz de 2 para cair no pico. Então, 24 vezes raiz de 2 é igual a 33,94 volts. Tá? Essa é a minha tensão de ruptura. Então, ele tem que ser maior do que essa tensão aqui. Então, beleza, escolhi aqui, achei a minha tensão de ruptura. Eu vou achar agora a corrente no diodo, que tem que ser maior que a corrente contínua de saída. Tem que ser maior ou igual a 1,5 ampere. Bem, agora, né, com essas duas informações, é que eu vou escolher o diodo. Aqui eu tenho então aquele que suporta até 1 ampere, que é a família 4000, e o que suporta até 3 ampere, que é a família 5400. Eu preciso que suporte 1,5, então não vai dar para usar essa família 4000 aqui não. Tá? Porque ela não suporta o 1,5 ampere. Ele queimaria esse diodo. Então eu vou para a família 5400 e tem que ser maior do que 33,94. O primeiro já suporta. Né? Então se o primeiro já suporta, eu vou usar esse cara aqui de 50 volts. E o cara de 50 volts é esse 1N5401. Então vou escolher esse diodinho aqui para utilizar. Então, diodo especificado, escolhido 1N5401. Então perceba que a corrente que passa pelo diodo ela é importante, né? Porque ela vai definir qual a tabela que eu vou utilizar. Então está aí especificado o diodo e agora eu vou especificar o desenho, né? Ficou dessa forma, né? Também é um ponte, então está ali o transformador e o ponte. Agora eu vou especificar o capacitor, o capacitor de filtragem, né? São dois critérios que nós vamos adotar, né? Vou achar o valor da capacitância e depois vou achar a tensão mínima que tem que ter o capacitor. O valor da capacitância
né, é 1000 microfarad para cada 1 ampere, né? Então a cada 1 ampere eu tenho que ter 1000 microfarad. Como eu vou ter 1,5 ampere, eu vou precisar o quê? Fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Se 1000 é para 1 ampere, para 1,5 eu preciso de quanto? Preciso de 1500 microfarad, certo? Esse vai ter que ser o meu capacitor. Então, assim, você não precisa nem fazer conta. Pela própria lógica, você já consegue definir qual vai ser esse capacitor. Bem, capacitor de 1500 microfarad, agora eu tenho que verificar qual é o valor da tensão desse capacitor. Então, a tensão mínima do capacitor ela tem que ser maior ou igual à tensão de pico do secundário vezes 1,3. A tensão de pico secundário nós já achamos, né? 24 vezes raiz de 2 dá 33,94. Nós achamos lá para fazer a especificação do diodo. Então eu vou fazer a tensão do capacitor, tem que ser maior ou igual a 33,94, que é a tensão de pico do secundário, vezes 1,3, que é o nosso fator de segurança. Então 33,94 vezes 1,3, isso deu 44,12. Então eu vou escolher um capacitor de 1500 microfarad, é a capacitância. A capacitância está relacionada a você conseguir manter uma tensão de ripple baixa o suficiente, ou seja, ele vai demorar para descarregar antes que ele se carregue novamente. E aí a tensão 44,12, incluindo aí o fator de segurança. Colocando ali o capacitorzinho, ó, a nossa fonte já vai ficando completa. Coloquei então um capacitor de filtragem. Esse capacitor ele é de filtragem, é a terceira etapa da fonte e ele vai ser de 1500 microfarads, 44,12 volts. Bom, vamos agora para o regulador de tensão. E eu tenho que tomar cuidado, porque a minha tensão de saída é de 0 a 30. Vai ser fixo? Não vai ser fixo. Por quê? Não é um valor fixo, né? Não é somente um valor. É um valor que ele vai oscilar de 0 a alguma coisa. Então, eu não vou usar o regulador de tensão fixo. Vou usar o regulador de tensão ajustável ou variável, tá? E qual regulador que eu vou utilizar? Bom, é até 1,5. Se até 1,5, esse LM317 dá conta. Então eu não vou precisar usar o LM350, que ele aguentaria até 3 A. Tá? Então vou especificar o LM317. Só que, pessoal, quando eu faço isso, né, atualizando o nosso circuito, ele vai com toda a malha, incluindo os dois capacitores de estabilização, mas esse eu sei que é 100 nanofarad, é do fabricante. Mas ele vai junto com o R1 e o R2. E o R1 e o R2 eles são um par que vai determinar o quê? Que eu vou chegar somente até 30 volts, que eu vou conseguir de 0 até 30 volts. Então eu preciso achar o valor do R1 e do R2 para fazer esse cálculo. Então, como eu especifiquei o LM317, esses dois capacitores eu já sei, agora eu preciso definir qual vai ser o valor do R2 e qual vai ser o valor do R1. Então eu sei que é uma fonte de 0 a 30, o meu Vout, a minha saída é 30 volts, e eu vou precisar escolher um potenciômetro, né, que vai ser o R2. Tá aqui, tanto é que o potenciômetro é o que fica com o símbolo do potenciômetro. Vou escolher um valor comercial. Aí não dá para você calcular os dois. Você escolhe um, depois vai lá e calcula o outro. Vou escolher um potenciômetro de 10K. Por que 10K? Eu escolhi um valor comercial. Poderia ser qualquer outro valor comercial de potenciômetro. Tá? Agora, essa informação que o meu Vout é 30 volts e o meu R2 é de 10K, essa informação é importante para quem? Para quem eu vou precisar achar agora. Agora eu preciso achar o meu R1. Né? Eu preciso saber quem que vai ser o meu R1. Qual é o valor do R1? Né? Essa pergunta que eu tenho que responder. Então eu sei pela fórmula, isso já é uma fórmula. Né? Nós trabalhamos na aula de regulador de tensão ajustável. Vout é igual a 1,25 vezes
abre parênteses, 1 mais R2 dividido por R1. Aqui eu tenho o meu Vout, né? Eu tenho esse valor de tensão. Quem é esse valor de tensão? 30 volts. Eu tenho o meu R2. Aqui na fórmula o meu R2, eu tenho o meu R2. Quem é o meu R2? 10K. Então o que eu vou fazer? Vou substituir os valores. Então troquei o Vout por 30, né? No lugar do Vout eu coloquei 30 e no lugar do R2 eu coloquei 10K, coloquei 10.000, né? Já tirei o K, multipliquei por 1.000 para ficar mais fácil. E qual é o meu desafio agora? Meu desafio agora é isolar e encontrar esse R1, tá? Como que eu faço para encontrar esse meu R1? Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser pegar esse 1,25 que está multiplicando desse lado, vou ter que passar para o lado de lá, só que se ele está multiplicando aqui, eu passo para lá dividindo. Então vai ficar 30 dividido por 1,25. Beleza. Fazendo essa conta, 30 dividido por 1,25 dá 24. Tá? Exatamente 24. E aí eu posso retirar esses parênteses aqui. Ó, né? Posso retirar porque eu não vou utilizar mais eles. Só sobrou o que está dentro do parênteses, então eu posso retirar eles. Então ficou o quê? 24, que é essa razão aqui, né? Deu 24, né? É igual a 1 mais 10.000 dividido por R1. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 1 que está somando desse lado, ele está positivo desse lado, eu vou passar para o lado de lá, né? Só que quando eu faço isso, o que acontece com ele? Ele vai para o lado de lá subtraindo, ele vai para o lado de lá subtraindo o do valor do 24. Então vai ficar o quê? 24, né? Menos 1 igual a 10.000 dividido por R1. Então passou para lá subtraindo. Então 24 menos 1, vou fazer essa conta simples, dá 23, é igual a 10.000 dividido por R1. Vou trocar de lugar o R1 com o 23 para achar quem? Eu quero achar, na verdade, o R1. Então ficou R1 igual a 10.000 dividido por 23. 10.000 dividido por 23 igual a 434,78 ohms. Então encontrei aqui o valor do R1. Então eu sei que o que quer dizer esse valor do R1? É um valor que eu vou colocar aqui no lugar do R1. Eu vou colocar um potenciômetro de 10K aqui e quando o potenciômetro estiver todo para a esquerda, ele vai ter o valor de 0. Na verdade, a gente viu que não dá 0, dá 1,25, né? E quando eu jogar ele todo para a direita, né, girar o potenciômetro todo no sentido horário, eu vou ter 30 volts aqui nessa saída, né, nessa saída aqui. Então, vai depender, o valor dessa saída ela vai depender da posição que o potenciômetro estiver, né? E aqui eu sei que eu tenho tensão, né, eu sei que eu chego pelo menos com 30 volts, porque eu pensei nisso na hora que eu dimensionei o transformador. Pessoal, então tá aí, esse é o valor do cálculo para o R1, né? Na verdade eu coloquei cálculo de R1 e R2, mas um deles nós escolhemos. Tá? Poderia ser o contrário, poderia escolher um valor de R1 e calcular o R2? Poderia. Tá? Eu gosto de escolher o valor do R2 por se tratar de potenciômetro e você tem menos valores comerciais disponível do que resistor. Resistor é mais fácil você achar um próximo a esse valor. Bem, e aí vamos especificar a trilha, se é 1 milímetro de espessura para cada 1 ampere, se eu tenho 1,5 ampere, eu vou ter 1,5 milímetros de espessura da trilha. Tá? Então ficou aí a nossa trilha. Bom, pessoal, o desenho completo então está aqui, né? Transformador de 12 mais 12, os diodinhos, né? Tenho lá o capacitor de filtragem, os capacitores de estabilização, R2 10K que nós escolhemos, R1 434,78 que nós calculamos, né? Então tá aí a nossa lista de material, né?
os componentes que nós teríamos que comprar. O regulador LM317, todos os componentes, está feita aí a nossa fonte. Quer dizer, se eu montar isso, eu vou ter uma fonte de 0 a 30, como a fonte do nosso laboratório. Ela é uma fonte de 0 a 30. O dia que a gente precisa de 12, a gente vai lá e coloca em 12. O dia que eu preciso de 5, eu vou lá e coloco em 5. Eu consigo ajustar. Essa é uma fonte ajustável. Obrigado pela sua presença nessa aula e bons estudos para vocês.